Pessoal, nós vamos fazer o exercício 2.12, certo? 2.11 e o 2.10 não precisa fazer, tá? O 2.12, ele diz respeito, na verdade, a ondas. Por quê? Não tem densidade de carga, não tem corrente, ele fala. Se não tem carga, não tem campo elétrico divergente produzido por carga estática. Se não tem corrente, não tem campo magnético rotacional. Então, o único jeito é um campo elétrico ser gerado por uma variação do campo magnético, segundo essa equação de Maxwell, ou um campo magnético ser gerado pela variação do campo elétrico, né? Aqui eu chamei de equação B, a primeira equação de Maxwell, e equação A terceira equação de Maxwell, tá? Eu botei nessa ordem, vocês já vão entender por quê. A gente vai trabalhar primeiro com essa equação. Note, ele deu aqui um campo elétrico e pede para achar o campo magnético usando as duas equações envolvendo o rotacional. Claro, a gente viu que no caso harmônico temporal, no caso de ρ igual a 0 e J igual a 0, só a necessidade de resolver as equações com rotacional, ou seja, é o caso de ondas, certo? No entanto, a solução para o H e para o campo elétrico E nas duas equações tem que ser a mesma. A solução tem que satisfazer as duas equações ao mesmo tempo, elas não podem ser resolvidas separadamente, né? Então ele dá o campo elétrico, tá? E pede para calcular duas vezes o campo magnético. Então a gente primeiro calcula o campo magnético com uma das equações, depois calcula com a outra, certo? Eu vou começar com essa equação aqui, ó, por um motivo muito simples. Aqui dentro eu tenho o rotacional de E. E para calcular o rotacional eu preciso das três componentes. E ele me dá no enunciado o campo elétrico. Ele diz quanto é que vale o EX. Ele, claro, o EY é igual a 0 e o EZ é igual a 0, né? Então, eu substituindo o campo elétrico aqui no rotacional de E, eu posso isolar o B e calcular o campo magnético B. Note que se eu fosse usar essa equação aqui, ó, eu teria o campo elétrico desse lado. Tudo bem. Mas no rotacional, eu teria HX, HY e HZ. Teria que calcular as três componentes. Ou se tem uma componente só, não sei qual delas é. Ficaria difícil de resolver com essa aqui. Então, mais fácil a gente usar primeiro essa. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, item A, né? Vamos calcular primeiro o rotacional de E. Rotacional de E, J, K. Bom, note que o meu vetor E, ele é só função de T e de Z. Portanto, quando eu fazer o rotacional dele, não vai ter as derivadas em relação a x, parcial, o primeiro componente do nado em relação a x não vai ter derivada, então já posso colocar zero aqui. Em relação a y também não vai ter só a derivada parcial em relação a z, porque o vetor só depende de z. Claro, depende do tempo também. Componentes do nado, componentes do vetor campo elétrico. Ex, não tem EY, não tem EZ. Certo? Então, 0, 0, e aqui parcial de EX em relação a ZJ, estão vendo? Parcial de EX em relação a ZJ. Diagonal secundária, 0, 0. Diagonal principal, né? 0, 0. E essa daqui, parcial de x em relação a z. A secundária dá 0 aqui, 0 lá e 0 lá. Então fica isso, né? Vamos calcular então quanto é que vale o rotacional de E, certo? Parcial de EX em relação a z. Então tem que derivar o EX em relação a z. Bom, em relação a z, então eu vou ter, eu coloco o E0 aqui para frente, derivada do cosseno menos o seno, apesar de ser uma multiplicação aqui, vou deixar entre parênteses, vou botar o menos aqui para a gente não esquecer dele, para não errar o sinal. Menos o seno de ômega t, menos beta z. Então a derivada do cosseno menos o seno, estou derivando em relação a z. Esse menos beta aqui passa para frente multiplicando, né? Menos na derivação, beta z. Não posso esquecer o i, certo? I. Então fica E0, beta, tá certo.
Bom, escrevendo aqui agora rotacional de E, ele é igual, menos com menos dá mais, beta, epsilon zero, seno de ômega t menos beta z i. Bom, o rotacional de E é igual a menos dB dt, né? Então aqui eu fiz quanto vale o rotacional de E, agora eu vou fazer outra parte. Igual a rotacional de E igual a menos dB dt. Posso isolar o B então, certo? O B vai ser igual a integral beta, que é uma constante, certo? Epsilon zero, seno de ômega t menos beta z, o delta t, o dt, vai para o outro lado. Né? Note o seguinte, a integral em relação ao tempo, né? Eu estou integrando o seno, ou o beta, e o epsilon zero vem para frente. A integral do seno, bom pessoal, esse menos aqui está aqui, certo? Menos da derivada. A integral do seno é menos o cosseno, né? Então aqui tem um menos, que veio da equação de Maxwell, a integral do seno menos o cosseno de ômega t menos beta z. Né? Toma cuidado aqui para não errar o sinalzinho. Tem um menos da equação, a integral do seno menos o cosseno. Certo? Bom, a gente não pode esquecer do i aqui, estão vendo? Ó? Porque eu passei o dt para lá e aqui eu tenho o i, vetorzinho i aqui, tá vendo? Então, porque o rotacional do e é um vetor na direção i. Desculpa, pessoal. É na direção j aqui, né? Ó, rotacional j e aqui é j, né? E aqui é j também, né? O E é na direção I, a gente fez o rotacional na direção J. Então, J, 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 J. Certo? E aqui no final vai ficar um J, claro. Então, o B vai ficar epsilon zero cosseno de ômega t menos beta z J. Eu integrei em relação ao tempo aqui, certo? Em relação ao tempo. Então, esse ômega aqui passa para frente, dividindo 1 sobre ômega, certo? Aqui também. Né? Então, ó, eu integrei em relação ao tempo. Derivada do seno menos o cosseno. Eu integrei em relação ao tempo, tem um ômega aqui, passa para frente 1 sobre ômega, na integral, né? Tem um menos da equação, menos com menos da integral do seno menos do cosseno, fica mais, né? 1 sobre ômega passou para frente, beta, epsilon zero, agora tá certinho, beleza? Vou tomar cuidado na hora de fazer a integração, né? O H é bem fácil, o H é B sobre Mi, né? Então, vai ficar beta, E0, Mi, ômega, cosseno de ômega t menos beta z j. Ou seja, na verdade, o meu H é um HY, né? Claro, o campo magnético e o campo elétrico eles vão ficar perpendiculares nesse caso, certo? Rotacional de E igual a menos dB dt, a derivada fica na mesma direção do B, né? Então, eles, por causa do rotacional, eles ficam em eixos diferentes. Beleza? Eu vou dar um pause agora para a gente fazer a mesma coisa para a equação B, certo? Vamos ver o que a gente encontra lá, tá? Bom, pessoal, continuando então, a gente
achou o campo magnético usando o rotacional de E igual a menos dB dt. Então, dessa equação aqui, a gente chegou nessa. A gente sabia que o campo elétrico tinha só a componente X, calculamos o rotacional, passamos o dt para o outro lado, integramos e achamos o BJ e um HJ, claro. Então, a gente tem o campo magnético HY, né? Agora ele pede para achar o campo magnético duas vezes, né? O campo elétrico ele dá, pede o campo magnético com essa equação, e agora o campo magnético com essa outra. Então a gente vai ter que achar um outro H aqui, certo? Note que os dois Hs têm que ser o mesmo, porque eles têm que satisfazer essa e essa equação ao mesmo tempo. O mesmo campo elétrico satisfaz as duas e o mesmo campo magnético tem que satisfazer as duas, né? Portanto, aqui eu vou ter que achar um HY também, certo? Vamos ver o que a gente encontra. Então, usando essa equação aqui, ó, vamos calcular primeiro o rotacional de H. Rotacional de H e JK. Note que eu já sei agora que o H é um HY, né? E o H, assim como o E, dependem só de Z e T, né? Ou seja, não tem a derivada em relação a X, não tem a derivada em relação a Y no nabla, né? Só vai ter a parcial em relação a Z. Né? Eu vou ter que encontrar um H usando o rotacional de H igual a dd dt, semelhante a esse aqui, com a mesma vibração, né? Pode ter alguma mudança no módulo, e a gente vai ter que fazer esse módulo ficar igual depois, porque o beta aqui é uma constante, né? Que é a constante de onda, a gente vai ver depois, certo? Então, o rotacional de H e JK, nabla, só tem derivada em relação a Z, o H, e eu descobri, através da primeira equação que eu usei, rotacional de E igual a menos dB dt, que o H é um HY. Então, o HX é zero. Só existe o HY, certo? Agora sim, se eu fosse tentar usar essa equação aqui no começo do problema, eu não sabia qual a componente do campo H, onde que ele estaria. Não daria para usar. Por isso que eu comecei o rotacional de E igual a menos dB dt, porque ele deu o E, EX, então eu consigo calcular o rotacional de E. Né? Mas ele não deu o H, ele pediu o H. Então não tem como calcular o rotacional de H, certo? Por isso que eu primeiro usei essa equação aqui. Fazendo o rotacional aqui certinho, 0, 0, 0, diagonal secundária 0, 0, e agora menos parcial de HY em relação a Z. I. Isso aqui é o rotacional do H. O H está em J, o rotacional dele deu em I. Novamente, principal aqui dá zero, aqui também dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero. E aqui também, mas aqui dá parcial de HZ em relação a YI negativo, porque ele é secundário, né? Vamos calcular então isso aqui. Bom, calcular isso aqui não, note, eu quero calcular o HY, né? Então eu calculei, expressei o rotacional de H. Esse aqui, o rotacional de H, esse aqui seria o caso B, né? É igual a dd dt. Então o rotacional de H igual a dd dt, né? Então vamos escrever aqui menos parcial de HY em relação a Z, e note que eu tenho que calcular o campo magnético, né? Ele pede para calcular o campo magnético com as duas equações. A gente já calculou com essa aqui, agora vai calcular com a outra. O rotacional de H está aqui, igual a dd dt. Então é só eu fazer a derivada do d. O d é εe, né? E o e ele deu lá, ó. Então aqui é o e. E0 cosseno de ômega t menos beta z i. Então tem que calcular a derivada disso aqui tudo, né? Derivada em relação ao tempo. A derivada do cosseno é menos o seno. Eu estou derivando em relação ao
tempo, né? Então, o epsilon passa para frente, constante, o E0 também. A derivada do cosseno é menos o seno, só que eu estou derivando em relação ao tempo. Então, esse ômega passa para cá multiplicando, ômega. E a derivada do cosseno, menos o seno. Menos o seno de ômega t menos beta z i. Note o seguinte, eu calculei o rotacional de H, deu na direção I. Eu calculei a derivada do campo elétrico, que ele deu o campo elétrico, deu na direção I também, tá vendo? Então note que isso aqui é o rotacional de H, né? Esse aqui é o rotacional de H. Né? E o rotacional de H é igual a dd dt. O dd dt é isso aqui. Certo? Note que eu posso fazer o seguinte, ó, o rotacional de H deu na direção I, e a derivada do campo elétrico em relação ao tempo também deu na direção I. Fica I e I dos dois lados da igualdade aqui, eu posso cortar o I. Ó. Cortar o I. O menos com menos aqui também anula, então eu vou ficar com parcial de HY em relação a Z igual a epsilon E0 ômega seno de ômega t menos beta z. Certo? Bom, integrando, né, em z, note que desapareceu o i, né, porque aqui nesse caso eu não estou calculando o vetor como eu fiz na primeira equação, calculei o vetor b. Aqui eu tinha o rotacional do I, eu tinha os componentes. Eu achei o BJ. Aqui não. Aqui eu estou achando o HY que está dentro do rotacional. Né? Então eu fiz o rotacional, deu na direção I, fiz a derivada do D, deu na direção I também. Eu posso cortar. No final eu vou acabar achando a componente HY. Claro que depois eu monto o vetor H. Como é de se esperar, teria que ser HY mesmo. Né? Mas aqui não, eu quero dizer que eu não estou calculando o vetor H, estou calculando só a componente. Claro, fazendo a formulação certinha aqui, eu corto o I dos dois lados e calculo a componente HY. Né? Não tem vetor, tem gente que coloca um vetor aqui em cima, está errado, né? HY não é um vetor, certo? O HY vai ser igual, então, a integral de epsilon E0 ômega seno de ômega t menos beta z dz. Certo? Então, quanto é que vai dar o HY? Estou integrando. Estou integrando em relação a z. Então, a integral do seno é menos o cosseno, né? Então fica epsilon E0 ômega menos cosseno de ômega t menos beta z. Só que eu estou integrando em relação a z. Então esse menos beta aqui, ó, menos beta, passa para baixo dividindo. Eu finalmente chego a HY igual a um epsilon E0 ômega beta cosseno de ômega t menos beta z. Note que isso aqui na verdade é um HY, né? Então o meu vetor H ele vai ter epsilon E0 ômega sobre beta cosseno de ômega t menos beta z, claro, como é um HY, meu vetor H com a setinha lá em cima, J. Note que os dois vibram com a mesma frequência, porque é o mesmo campo, né? Só que os módulos têm expressões diferentes, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou apagar o quadro para poder fazer para vocês, uma coisa que ele não pede no problema, mas eu tenho que fazer esses dois módulos aqui serem iguais, né?
Para isso, eu vou isolar o valor do beta, que é uma constante de onda, certo? Eu vou achar o valor do beta para que os dois módulos sejam iguais, ou seja, para o H ser a mesma solução para as duas equações. Bom, pessoal, continuando então, problema 2.12 ainda, a gente primeiro achou o H usando o rotacional de A igual a menos dB dt, né? Depois achou o H usando o rotacional de A igual a dd dt. Como eu falei para vocês, é um probleminha de ondas, né? Porque ρ igual a zero e J igual a zero. O H que satisfaz as duas equações tem que ser o mesmo, assim como o campo elétrico também. Então, como que esses dois aqui vão ser o mesmo, né? Encontrado em cada equação? Basta eu igualar os módulos, tá vendo? Já que a vibração deu certinha mesmo, teria que dar mesmo, né? Então, eu igualando os módulos, ó, beta é zero, ou a amplitude deles, né? O valor máximo deles, porque eles viram cossenoidalmente, igual a epsilon E0 ômega sobre beta. Ômega é a frequência, epsilon zero a amplitude do campo elétrico, mi a permeabilidade, epsilon a permissividade e o beta. O beta é uma constante de onda, a gente pode achar o valor dela aqui de tal maneira que os dois fiquem iguais, os dois módulos fiquem iguais, né? As duas amplitudes. Então, eu passo o beta para cá. Bom, eu corto o epsilon, o E0 aqui, a amplitude dos dois lados, ó, né? Passo o beta para cá, fica beta ao quadrado, passo o mi para lá, fica epsilon mi ômega ao quadrado. Então, tirando a raiz, a gente vai ter ômega que multiplica epsilon mi. Se eu substituir agora o beta na expressão do H da equação rotacional de E igual a menos dB dt e da equação rotacional de H igual a dB dt, substituir o beta aqui e aqui, eu vou chegar numa expressão para o módulo deles iguais, né? Os dois vão ficar com o mesmo módulo, certo? Bom, se vocês notarem aqui